Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os conceitos de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Esses conceitos muito provavelmente estavam presentes nos livros didáticos de língua portuguesa que vocês utilizaram nos ensinos fundamental e médio. É possível que nos livros do sexto ano vocês tenham visto lá exercícios para diferenciar textos ou imagens e textos, dizendo o que era a linguagem verbal, o que era a linguagem não verbal e o que era a linguagem mista. Então, para a gente começar a conversar, eu queria que vocês lembrassem disso e soubessem que quando a gente pensa em linguagem verbal, se a gente for ver do ponto de vista etimológico a palavra verbal, né, esse adjetivo, a gente tem aí um adjetivo que vem de um substantivo verbo que tem um significado para a gente, que é o significado comum de que pode ser o significado daquele tipo de palavra específico da nossa língua que sofre conjugação, mas ele também tem um outro significado, que é o significado da origem latina dessa palavra, que verbo significa exatamente palavra em latim, né? Palavra, termo. Então, linguagem verbal seria aquilo que é aquele tipo de linguagem que usa palavras, né? Então, a gente tem aí na figura um exemplo de linguagem verbal, porque a gente tem uma nuvem de palavras, certo? Então, não guardem essa informação, né, de que verbal vem de verbo, que é que significa, vem de verbum, né, no latim, ou do português verbo, que verbo também significa palavra. E a gente tem também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal seria aquela linguagem, então, em que a gente não usa o verbo, ou seja, em que a gente não usa a palavra. Como exemplo dela, a gente tem aí uma fotografia que foi uma fotografia que ficou razoavelmente famosa, que foi bastante repostada na internet, que tem uma imagem de um menino negro em primeiro plano, olhando os fogos de artifício na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E no segundo plano tem muitas pessoas ali que estão na praia comemorando o Réveillon. Essa imagem, né, que apesar de não ter palavra nenhuma, foi interpretada de muitas formas diferentes na internet, né? E gerou uma matéria no jornal É o País, cujo título é A Foto do Menino Negro, que fala de como vemos um menino negro. Essa imagem, então, da criança observando os fogos levanta um debate, porque muitas pessoas viram um, um menino abandonado, um menino numa situação de pobreza, que estava ali vendo os fogos, sozinho. E isso revela bastante do quanto a nossa sociedade é racista, né? Porque a pergunta que fica e que até eu gostaria que vocês pensassem sobre ela, né? Como é que seria se nessa foto não fosse, então, um menino negro em primeiro plano, mas fosse um menino loiro e de pele branca? A gente interpretaria, a gente poderia fazer a mesma interpretação que foi feita por boa parte aí dos internautas. Então, se vocês quiserem depois dar uma lida nessa reportagem, vale a pena. A gente avançou bastante nesse conhecimento linguístico e a gente hoje em dia vai além desses simples conceitos de linguagem verbal e linguagem não verbal. E essa foto ilustra bastante isso. Se a gente for lembrar de como esse assunto era pedido,
e ainda é em muitos livros didáticos, a gente tem aí um exemplo de uma tirinha, né, do Snoopy, e ela tem 4 perguntas ali, né? Então, o que o Snoopy queria no primeiro quadrinho, o que ele fez para conseguir o que queria, ele alcançou o seu objetivo, explique. E aí a última pergunta, que é uma pergunta de verificação do conteúdo que está sendo ensinado, né? Que pergunta se é uma linguagem verbal, não verbal ou mista. É uma forma de tratar o conteúdo que deixa de explorar os efeitos de sentido, né? Por que, que o cartoon lança a mão da imagem, né? Seria possível escrever esse cartoon, por exemplo, usando palavras? Ele seria um cartoon ainda assim? Ou não? Ele seria um outro tipo de texto, um outro gênero, né? Então existem formas mais sofisticadas, vamos dizer assim, de trabalhar com essas questões. E é isso que eu queria avançar um pouquinho com vocês nesse vídeo de hoje, nessa reflexão. Existe, por exemplo, uma gramática do design visual. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem até uma sigla em português, né, que é GDV. Se vocês procurarem artigos científicos sobre isso, vocês vão encontrar. É uma gramática que foi escrita por esses dois autores que estão aí citados. O primeiro deles, o Kress, é inglês, e o segundo, o Leuven, é holandês. E ela trata das maneiras pelas quais as imagens comunicam significado, né? Então, é uma gramática no sentido de uma certa ordenação do processamento cognitivo, mas baseada não no texto, como são as gramáticas que a gente está acostumado, mas sim nas imagens. E por que as imagens acabam ganhando tanta relevância, né? Tem um exemplo aqui para mostrar essa imensa relevância das imagens. A gente tem aí do lado esquerdo um retrato da Folha da Noite, que é um jornal, que era um jornal publicado pelo mesmo grupo que hoje publica a Folha de São Paulo, né? Só que é uma edição de 1921. E aí vocês veem que praticamente não tem imagem, né? A única alteração que tem em relação ao texto é uma letra cursiva no título do jornal e algumas reportagens que tem, algumas reportagens e notícias que tem as letras um pouco maiores, em caixa alta, em negrito. Essa é a única variação. Já na Folha de São Paulo de hoje, a gente tem aí uma capa que tem as fotos, né? São várias imagens, além de um anúncio, né? E um outro anúncio menor, e um gráfico com texto, né? Então, as inovações tecnológicas, essa revolução digital que a gente vive, baseada bastante nas possibilidades de impressão, até impressão em 3 dimensões, né? E o uso constante das telas, o que permite que a gente crie novas imagens, substitua imagens com uma velocidade bastante grande. Essas inovações todas com certeza redefiniram nossa relação com o texto e trouxeram uma nova definição para a nossa capacidade de ler e escrever, né? Então, as definições tradicionais, né, não são mais tão abrangentes quanto necessárias para um mundo onde os textos estão se tornando cada vez mais multimodais, né? Eles se comunicam através de gráficos, como a gente viu, figuras, técnicas de layout, e lettering, que é esse trabalho com as letras, né? Então, existe uma citação do Goodman
1996, que diz que hoje em dia é difícil encontrar um único texto que use apenas o inglês verbal, ou seja, a linguagem verbal. Isso ele disse em 1996, ou seja, hoje em dia é cada vez mais difícil a gente encontrar um texto que é só texto, sem mais nada, sem nenhum outro meio de significação, né? Então, a nossa capacidade, né, de interpretar, de negociar, de dar sentido a partir das informações, elas vão ficando mais sofisticadas, né, e vão tendo relação com essa questão das imagens, né. Assim, a gente tem uma ampliação do significado de ler e escrever, né, porque isso geralmente significa a interpretação de um texto escrito ou impresso. Essas observações foram feitas pelo professor vietnamita Thuy numa resenha da obra Lendo Imagens, a Gramática do Design Visual, que foi a obra escrita por aquele inglês e pelo holandês que eu citei no slide anterior. É importante que a gente leve isso em consideração, porque isso muda bastante a forma de ensino, né, da leitura e da escrita na sala de aula. Então, o texto deve ser sempre central, mas o texto deve ser lido na sua parte verbal, né? Mas também deve ser lida a questão das imagens, né? As imagens presentes nessa comunicação, que compõem o texto, né? Por isso a ideia de um texto multimodal, né? É um texto que tem muitos meios, né? Diferentes meios de significação. E isso é importantíssimo na sala de aula. Então a gente avança em relação às ideias de linguagem verbal e não verbal simplesmente. A gente vai para um outro conceito de texto e, portanto, para uma outra necessidade de ensino. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o uso das palavras textos multimodais, né? E linguagem verbal, só que são em inglês, porque é uma ferramenta do Google que só tem para o inglês, para outras línguas, mas para português não tem. Então, isso aqui é uma ferramenta que pesquisa em vários livros a palavra que você coloca lá para ele pesquisar e faz um gráfico do uso da palavra de 1800 até hoje. Então, a gente vê que tem um alto uso de linguagem verbal, né? Ela sobe aqui durante a década de 60, 70, e depois ela tem um decréscimo, sobe um pouquinho, e um decréscimo a partir de meados da década de 90 em diante. E nesse mesmo período, se a gente for ver, há um crescimento da expressão textos multimodais, mostrando justamente esse avanço do conhecimento. Então, essa necessidade da gente dar conta também dos novos textos produzidos a partir da revolução digital e do ensino da leitura e da escrita de textos assim. Para terminar, eu queria colocar aqui uma definição de texto multimodal que eu retirei de uma reportagem que cita algumas fontes importantes que depois vocês podem olhar. O texto multimodal consiste em uma construção textual calcada na conexão-união de elementos provenientes de diferenciados registros da linguagem. Os textos multimodais mais conhecidos são os que estão pautados na junção de elementos alfabéticos, ou seja, escrito, signo gráfico, e imagéticos, leia-se linguagem verbal escrita, como eu falei para vocês, e a linguagem visual, né, respectivamente. Sobre tal conceituação, podemos mencionar a título de exemplificação os anúncios, os cartoons, as charges, as histórias em quadrinhos, as propagandas, as tirinhas, etc.
Tais gêneros trazem consigo a materialização de signos alfabéticos, letras, palavras e frases, e signos semióticos, imagéticos e visuais. Ou seja, esses gêneros têm sua construção materializada mediante múltiplas e diversificadas semioses. Então fica essa definição, que é uma definição importante, que está nesse texto aqui que eu coloquei para vocês a referência. Então, aqui nas referências eu estou citando a gramática do design visual, que eu comentei, e uma resenha dessa gramática que é do professor vietnamita. Tá bom? Espero que vocês tenham achado interessante e em breve nos falamos mais. Muito obrigada.